grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro. Nos encontros passados, trabalhamos sobre os livros iniciais da Bíblia, Gênesis e Êxodo. E nesse nosso novo encontro, vamos dar continuidade com os outros livros. Mas antes, vamos fazer uma oração para que o Senhor Deus possa nos iluminar com o seu Espírito Santo, para que melhor entendamos a sua palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então hoje vamos dar prosseguimento com o nosso estudo, mas antes é interessante ver o que nós já aprendemos. Nós aprendemos que a palavra de Deus inicia nos apresentando um Deus criador. Um Deus que nos chama ao seu convívio, que nos cria também à sua imagem e semelhança, que busca se aproximar de nós e para conosco criar uma aliança, uma amizade, um encontro. Aprendemos com o nosso irmão Abraão o que significa verdadeiramente ter a fé. Aprendemos com os patriarcas como caminhar e ouvir a Deus. Entendemos com José que, apesar de todas as dificuldades que possamos enfrentar nas nossas vidas, as dificuldades com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com a sociedade na qual vivemos, Deus se faz presente sempre em nosso auxílio. Aprendemos também que, por mais obscuro que seja a nossa situação, por mais aperreante seja ela, Deus estará sempre conosco, mas acima de tudo, irá nos libertar. Quebrará as correntes que nos prendem e nos tornam escravos. Apesar de parecer impossível a situação, nosso Deus é o Deus das ações impossíveis, do poder e do sinal de Deus, dos milagres. Aprendemos a como devemos chamar esse Deus, esse nosso Deus. Um Deus que é, no seu próprio nome, é eterno e está eterno sempre conosco. Aprendemos a ouvir melhor sua palavra e entender como possamos verdadeiramente amar a Ele. Aprendemos o que Ele deseja de nós e como devemos verdadeiramente dar prosseguimento a isso. Isso tudo no caminho de Moisés. Esse é o grande livro, do Gênesis ao Êxodo. Agora, nós vamos adentrar num terceiro livro do Pentateuco, ou da Torá. Pentateuco são 5 livros. Nós vamos ter, entre esses 5 livros, o do meio, percebam, 2 para um lado, 2 para o outro lado. E o dedo do meio é o dedo maior. Isso é uma analogia, é uma forma de entender. No hebraico, no antigo, isso chama-se de midrash. É uma forma de compreendermos o que significa isso. Porque está no centro do Pentateuco o livro chamado de Levítico. O livro de Levítico, ele recebe o nome de Vaikirá, em hebraico, que significa chamou, o verbo, uma ação. Ou Leuíticos, em grego, aqueles que vêm ou que fazem parte do grupo de Levi.
Então, Levíticos é exatamente a referência àqueles que fazem parte da tribo de Levi. Por que é interessante adentrarmos nesse livro? Porque esse livro ele vai abordar algo muito importante que é a santidade de Deus. E a santidade de Deus nos coloca diante de uma situação muito importante que é a nossa própria santidade também. Então, Levítico é o livro principal, é o eixo central do Pentateuco. É a base, o fundamento, né, da existência do ser humano, da existência nossa. Então, ele serve como, de primeiro início, né, um manual. Um manual que vai procurar nos colocar no caminho da santidade. Então, é um manual para instruir a comunidade de como devemos verdadeiramente adorar ao nosso Deus e viver em contínua busca da santidade de Deus e, consequentemente, dessa forma, usufruir da sua presença e das suas bênçãos. A dinâmica, né, do livro de Levítico faz com que ele seja também conhecido como o grande livro dos códigos das leis. E nesse contexto, é importante a dimensão desse livro, exatamente já no primeiro versículo. Se percebemos nesse primeiro versículo, de Levítico 1, capítulo 1, versículo 1, tem que o Senhor chamou Moisés e da tenda de reunião lhe falou. Então vejam mais uma vez que essa dimensão de vai criar, ou seja, e chamou, é importante porque nós somos chamados, nós somos convocados. E a partir do momento que nós somos chamados, nós somos convocados, nós recebemos uma missão. E o que Levítico nos traz é exatamente uma missão de vivermos uma santidade. Então, o livro de Levítico nos coloca numa situação de como devemos verdadeiramente buscar uma vida diferenciada na presença de Deus. Nesse contexto, quando falamos que somos convocados a sermos santos, o livro do Levítico, ele pode ser compreendido em alguns subtítulos ou subtópicos que explicam as leis que são importantes para nós. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos ser chamados a participar e entender as leis para o sacrifício. Os sacrifícios em sentido de oferta. Então, como devemos verdadeiramente ofertar, né, o que Deus nos dá e que nós retribuímos, devolvemos a Deus. Como nós devemos ofertar não só as situações materiais, por exemplo, dos grãos, como nós devemos ofertar a Deus em sacrifício um culto de adoração, mas como nós devemos ofertar muitas vezes a nossa dimensão do nosso pecado e da nossa culpa. Nesse contexto, as leis do sacrifício se coloca num manual importante para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, Deus nos chama, mas como nós devemos nos conduzir para Ele? Levítico nos ensina que nós devemos estar preparados para irmos ao encontro de Deus.
E nesse capítulo 1 ao capítulo 7, nós vamos perceber exatamente essa lei, né, dos sacrifícios, ou como devemos executar os sacrifícios. Então, nós podemos fazer uma leitura entendendo, nesse contexto, a importância sacrificial da nossa comunicação com Deus. Isso é importante porque também será a base, não só do povo hebreu nesse momento, mas será a própria base nossa, católica, quando da presença de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua experiência sacrificial por nós. E nós continuamente participamos desse processo na nossa vida litúrgica, né? Na nossa vida de trabalho para Deus. A segunda parte dessa forma de se aproximar com Deus é exatamente do capítulo 8 ao capítulo 10. Né? E aí vão ser exatamente as leis da consagração dos sacerdotes. Então, como verdadeiramente devem ser feito a vivência, né, das unções, de como deve também se preparar esses sacerdotes. E aí nós entendemos que Levítico nos ensina nesses dois primeiros momentos que nós devemos nos aproximar de Deus através de uma vida de oferta, de uma vivência sacrificial, mas também que existe um mediador nesse processo, que são exatamente os sacerdotes. Isso é importante porque faz com que nós pensamos que, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós também vivemos isso. Nos dias de hoje, nós necessitamos também de uma vida de oferta, de uma participação de uma vida de sacrifício, mas também intermediada por sacerdotes, pelos nossos padres, pelo nosso bispo. Então, uma forma de nos aproximarmos de Deus é na comunicação, na união e nessa interconexão entre um estado de viver, mas também de participar através desse intermediador, desse caminho, desse agente ligante, que são os sacerdotes. Por isso a importância de Levítico já nos coloca numa tipologia, numa prefiguração de uma situação da vida de igreja. Se nós pensarmos desta forma, o livro vai se tornando cada vez mais significativo para nós. Deixa de ser um livro puramente de regras, mas você entende as palavras por trás das palavras. O que verdadeiramente tem o seu senso pleno de trazer para nós uma experiência de como devemos nos aproximar de Deus. Então essa é uma grande primeira parte desse livro de Levítico. No segundo momento, na segunda parte do livro de Levítico, que também é muito importante, ele vai trabalhar sobre como devemos agora viver, uma vez nos aproximando de Deus, como devemos viver na sua presença. Porque também é um desafio de, uma vez Deus nos chamando, nós nos aproximamos. Temos que ter um jeito de nos aproximar, mas ao mesmo tempo também faz com que nós tenhamos uma forma de viver na sua presença. Como nós vamos viver na presença de Deus? E aí nós vamos ter duas partes importantes, que é as leis sobre o puro e sobre o impuro e as leis sobre a santidade. Nesse ponto é interessante percebermos os ensinamentos de Levítico, no sentido de que quando a gente vai ler, né, lá no capítulo 11 ao capítulo 15, e eu até sugiro que a gente possa fazer essa leitura rápida agora, para que a gente possa entender
o que está sendo mencionado nesse trecho do livro. Então, faça uma leitura rápida do capítulo 11 ao capítulo 15, para que a gente possa entender o que significa isso. Ok? Então, vou dar um tempinho, vocês vão fazer essa leitura e voltam. Muito bem. Fizemos aí uma leitura. Essa leitura, vocês viram que teve regras, não é, de como devemos lidar com os alimentos, não é, com a comida, que tipo de alimentos podemos comer, que tipo de alimentos não podemos comer. Por exemplo, quando tem a gestação e o trabalho de parto e o nascimento, como devemos fazer isso? Como devemos nos portar diante, por exemplo, de situações como as doenças de pele, né? Doenças infecto-contagiosas, né? Situações que tragam uma certa secreção corporal, que de início para nós parecem umas regras estranhas. Mas aí vamos entender um contexto, né? O texto dentro de um contexto. Se nós pensarmos que esse livro foi escrito há mais ou menos em torno de 2.500 a 3.000 anos atrás, então os conceitos de higiene, os conceitos de saneamento não estavam muito bem claros, obviamente. E era importante ter alguns detalhes sobre isso, né? De como devemos lidar, de como devemos nos tratar. Obviamente, isso é um aprendizado, né? Um aprendizado social, em alguns aspectos. Em outros aspectos, por exemplo, na questão da alimentação, também implica dizer que alguns tipos de alimentos podem nos trazer benefícios e malefícios à saúde e devemos ter cuidado também nesse tipo de alimentação. Mas existe um conceito mais profundo nesse sentido, que quando nós devemos viver na presença de Deus, ter uma vida na presença de Deus, nós devemos ter uma vida santa. E aí entra o conceito de Kadosh, ou seja, santo. Levítico nos ensina que nosso Deus é santo. E como nosso Deus é santo, ele nos chama à santidade. E aí poderíamos perguntar, como, né, podemos responder a Deus em santidade? Kadosh, santo, significa algo ou uma pessoa à parte. Quando nós dizemos que nesse contexto, por exemplo, em relação a Deus, que Deus é santo, significa que de todos os deuses que existem, de todas as formas de religiões que existem, existirá um único Deus que é separado, que não é igual. Embora, como até alguns sociólogos, alguns antropólogos possam sugerir, semelhanças do nosso Deus ou da nossa religião com outras, mas o nosso Deus ele é separado. Ele é distinto. Ele é à parte. Ele é santo. Ele é diferente. Então, qual é a diferença? É que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Então, ele é em si santo. E nós, enquanto seu povo, porque Deus foi chamando e construindo um povo, isso a gente já aprendeu, não foi? Quando a gente chega nesse momento, nós entendemos que agora nós temos que viver na presença de Deus, porque Deus se fez presente. Quando se cria os tabernáculos, as tendas, Deus se faz presente. Deus desce da montanha e vem caminhar conosco. É o nosso Emmanuel. Ele está conosco. Então nós temos que viver uma vida na presença de Deus.
Se Deus é santo, se Deus é diferenciado, se Deus é totalmente outro, que não igual aos outros deuses falsos, nós também devemos ser diferentes. Lógico que uma forma de ser diferente começa pela nossa vida, pela nossa existência. Uma forma de ser diferente, e o ensinamento mostra isso nessa época, nesse contexto, era em relação ao tipo de alimento. Então, tendo razões de saúde pública ou não, mas a questão era sermos diferentes, diferentes dos outros. Por quê? Porque eu vivo uma vida diferente. E eu vivo uma vida diferente em obediência ao meu Deus. Então, eu vivo uma vida que é destacada. Por exemplo, em Levítico, na minha comida. Na forma de tratar determinadas situações. O que essa situação do puro e impuro, o foco e a mensagem principal não é em si, se a gente pode comer caranguejo ou não, se o porco faz mal ou não nos dias de hoje. O foco não é esse. O foco é, devemos ter uma vida mostrando a presença de Deus, sendo diferente dos outros. Ou seja, sendo santo, sendo destacado. E aí eu vou me destacar, eu vou mostrar a minha santidade, sendo um povo, uma comunidade que age diferente. Se muitas pessoas usam drogas, nós não usamos. Se muitas pessoas, ou a sociedade como um todo, é a favor do aborto, nós não somos. Se muitos são a favor de regimes autoritários que oprimem um povo, nós não somos. Se ninguém enxerga um necessitado na rua, nós somos diferentes e enxergamos. A nossa vida é diferente. Se eu sou um professor de um colégio, de uma universidade, mas todos os professores reprovam, oprimem, eu vou ser um professor diferente. Se no meu trabalho, eu sou um pedreiro, mas todo mundo engana o patrão, rouba um tiquinho de cimento para cá ou para lá, ou eu enrolo para ganhar mais na diária, eu vou ser diferente. Se eu trabalho com Uber e eu faço coisas indevidas, mas todo mundo faz, eu não faço. Ao ser diferente, ou ao ter uma vida existencial mesmo, no dia a dia, diferente do que todo mundo faz, que não tem a mesma fé que nós temos, isso é ser santo, como nosso Deus o é. A santidade nos coloca num compromisso de, ao obedecer às instruções, ao obedecer os mandamentos de Deus, a sermos diferentes. Se todos roubam, nós não roubamos. Se todos matam, nós não matamos. Se todos levantam falso contra o próximo, nós não levantamos. Se todos adoram várias formas de Deus, nós não. Se todos vivem uma vida e não retira desse momento um tempo para Deus, nós não vivemos assim. Se todos, enquanto casados, por exemplo, se todos traem, esposos e esposas traem, nós, enquanto esposos e esposas, não traímos. Se todos desejam o que o outro tem, nós não.
Se ninguém vai à missa, como eu ensino para as minhas meninas, se nenhuma das suas coleguinhas vai à missa, mas por crer em Deus, nós vamos. Porque nós somos chamados a sermos diferentes. Para que todos aqueles que se olhem, como no caso que Levítico nos ensina, nós vamos ser vistos como povo do Deus verdadeiro. Povo do Deus santo. Se Deus é santo, se Deus é diferente, então nós seremos também um povo diferente. E é nesse viver a vida cotidiana é que nós mostramos a presença de Deus. Viver uma vida santa, viver uma vida separada da maioria que não crê, que não tem fé. Então, não é necessariamente a comida em si, compreende, queridos? Não é necessariamente como é que eu vou tratar uma pessoa que tem um problema de pele ou não, mas a questão não é essa, a questão é sermos diferentes, porque nesse momento aqui, nesse contexto aqui de quase 3.000 anos atrás, não existia a separação. Todos, eram politeístas, por exemplo. Todos praticavam tudo, todos eram mais ou menos como hoje, relativistas. Tudo posso. Posso ser católico, mas também posso ser evangélico, protestante, renovado, posso ser espírita, posso ser do candomblé, com todo respeito a quem é dessas religiões. Mas nós não somos. Compreende? Nós somos chamados à santidade. Somos chamados a sermos distintos. Somos chamados a sermos separados. E isso é o que Levítico 11:15 nos mostra. Como devemos viver uma vida que seja destacada, não para a vaidade nossa, mas para mostrar que é assim que vivemos na presença de Deus. E a segunda parte, dessa que vai do capítulo 26 ao 25, é exatamente como as leis sobre a santidade. E aí existe uma prática comum que foi instituída nesse período, que é o Yom Kippur. É o dia da expiação dos pecados. Vai também trazer como devemos, uma vez pecando, que devemos também procurar a remissão desses pecados. Isso, nesse processo inicial, é uma aprendizagem, é uma pedagogia. E essa pedagogia só atingirá a sua plenitude na presença maior da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas compreende que a revelação é um processo didático-pedagógico de como devemos compreender melhor quem é Deus, o que Ele quer de nós, como devemos nos aproximar dele e como devemos viver na sua presença. E isso chegará a uma plenitude maior de uma tipologia nos evangelhos. Mas aqui é um processo pedagógico. Então, é importante que, uma vez errado, entendamos que nós precisamos fazer um processo de remissão dos pecados. E isso é o que conta o dia da expiação. E vamos ter aí outras subleis, sobre a questão da sexualidade. Há um detalhe interessante que principalmente tem no capítulo 19 até mais ou menos o 25, vão ser recomendações, vão ser sugestões de como também devemos mostrar a santidade na comunidade. Até então, nós vivemos uma experiência de vivermos uma busca da santidade na nossa própria existência. Mas Levítico também nos ensina que é importante nós termos uma vivência dessa santidade com o outro, para o outro e com o outro. Então, como sermos globalmente uma comunidade santa. Então, Levítico também vai colocar
recomendações sociais. Mais uma vez, o importante é a palavra por trás das palavras. O que verdadeiramente isso quer dizer? Quer dizer que devemos ser santos e mostrarmos santidade também nas relações com os próximos. Por isso, há necessidade da obediência em estruturas sociais. Os próprios mandamentos são também aspectos sociais. Lembram quando nós vemos eles em Êxodo? Ou seja, é uma dimensão também para o social. Existe uma dimensão individual nossa com Deus, existe uma busca pessoal nossa com Deus, mas existe também uma dimensão social dessa santidade com Deus, através de uma relacionar-se com o próximo. Nós só atingiremos a santidade na medida em que nós nos aproximamos de Deus, mas também nos aproximamos dos nossos irmãos. Nós só vamos verdadeiramente mostrar uma vida de presença de Deus, nela contínua, com atos pessoais, mas não só individuais, mas coletivos. Ou seja, ações sociais, mas também ações comunitárias. Então no final do capítulo Levíticos, somos recomendados a assumir ações enquanto comunidade santa, enquanto povo santo, enquanto grupo seleto, distinto, diferente. E isso é uma preparação muito importante, porque aqui ainda estamos no deserto. Mas depois entraremos na terra santa de Canaã. E é importante já aprendermos nesse momento a sermos diferentes, porque quando atingir Canaã, nós notoriamente seremos destacados por sermos diferentes, por sermos estranhos, por sermos estrangeiros. Os radicais são muito próximos, né? Mas uma pessoa estrangeira é uma pessoa diferente. Um estranho é uma pessoa que tem atitudes não semelhantes ao do grupo, se destaca, é distinto. Então, em Canaã, aqui é um processo pedagógico de preparação para a entrada na terra de Canaã. Mas isso vai ser depois do Pentateuco. Então vamos aguardar um pouquinho que a história vai se continuar e vai ser muito mais bonita também lá para frente. E por fim, termina-se Levítico, né, com as bênçãos sobre as situações, os votos, né, os presentes e a indicativa de que essa mensagem de Levítico ela é destacada como um livro, mas ela se faz totalmente presente junto com os 10 mandamentos. Então, naquele mesmo momento, né, das ordens de Deus, sai uma extensão de tornar esses 10 mandamentos vivenciais. E é tão importante como viver os mandamentos de Deus que foi-se dado a essas instruções um livro próprio, que é o livro de Levíticos, ou seja, aqueles que vêm de Levi, né, aqueles que foram chamados. Então, Levítico é um livro importantíssimo para entendermos essa relação com Deus, nossa individual, com os nossos próximos, mas também com a nossa comunidade. E aí fecha com uma informação muito importante, que é o período dedicado a Deus na nossa vida. E temos o descanso sabático, essa palavra é interessante, né? Como também o ano sabático. Na verdade, em hebraico chama-se Shabat, que foi depois mais ou menos traduzido para sábado. Sábado pode ser entendido como o dia da semana do sábado, mas sábado, na verdade,
quer dizer um dia separado, né? O dia destinado ao nosso Senhor. Um ano destinado ao nosso Senhor. Muitas vezes as pessoas hoje falam ano sabático como se fosse assim, vou tirar férias. Não. Um ano sabático, né? É um ano dedicado seu temporal de um ano ou de um tempo maior para Deus. E o dia sabático, né? O Shabbat, Yom Shabbat, não necessariamente precisa ser o sábado, mas precisa ser um momento no qual você tem 7 dias, você tirar um dia exclusivo para o sacrifício, para a oferta, para a busca da sua santidade, para a sua adoração a Deus. Vivencial, real, ou seja, na sua vida. Nesse momento foi compreendido o sábado, mas veremos que com a plenitude da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Igreja compreende que, dado o dia da ressurreição do nosso Senhor, esse dia, sim, é um dia extremamente importante para fazermos tudo isso, essa busca da santidade. E aí por isso que para nós cristãos católicos, o nosso descanso sabático, o nosso dia sabático, o nosso Yom Shabbat é o domingo. Então, dado a revelação plena de Deus. Então percebam que é importante a gente entender o Antigo Testamento como um processo pedagógico, didático, onde nós vamos compreendendo melhor a nossa vida, o nosso sentido de vida, o porquê, né? E para que estamos aqui. Então, Levítico é um livro, se pensarmos desta forma como nos ensina a Igreja, nós vamos compreender as riquezas de um livro que outrora, numa visão equivocada, numa leitura fundamentalista, que o problema da santidade é não comer caranguejo ou porco. Mas aquele que tem o Espírito Santo dentro de si e tem segurando na mão de uma mãe protetora e educadora, como é a nossa igreja, entende o real sentido das palavras e do texto. Então, Deus chamou, Vaikra, para sermos santos, como nosso Deus o é. Mostrar que somos santos, não só eu sou santo, mas que somos santos como povo santo de Deus. Essa é uma das grandes e mais bonitas mensagens da Torá. E encontramos no livro central do Pentateuco, Levíticos. Então, agora finalizamos essa parte de Levíticos e vamos conversar um pouco sobre o segundo outro livro importante da Bíblia. Este sim é um livro chamado de Números. De início pode parecer estranho esse título, né? Números, mas em hebraico ele se chama Bamidbar, significa no deserto. Porque no deserto é muitas vezes como o povo caminha aqui, mas também nós caminhamos na nossa vida. Então, se nós fizermos uma memória, né, lembrarmos, então em Levíticos, nós aprendemos a como servir, né, verdadeiramente a Deus numa liturgia, a busca da santidade e mostrar como estamos presentes nessa santidade. Agora, Números, não é, que é no deserto, ou aritmoi, números, né, significa números em grego.
ele nos traz para uma dimensão mais real da nossa vida, porque ele mostra como é caminhar. Caminhar pelo deserto, indo, né, do Monte Sinai até Moabe. Então esse é o período aí de caminhar nessa dimensão. E nesse contexto de Números, é que vamos entender duas situações importantes com relação à fidelidade de Deus. É muito importante porque nesse livro ele vai mostrar algumas situações na qual o povo vai agir com falta de fé e, em alguns casos, até mesmo em sentido de rebelião. Vão se revoltar com relação a Deus e às situações das suas promessas, né? É um livro em que o povo vai mostrar, muitas vezes, uma queixa contra a liderança de Deus na vida deles. Até mesmo uma recusa de caminhar em busca da Terra Santa. É interessante se a gente pensar dessa forma, porque nesse contexto, muitas das vezes nós estamos no deserto. Eu acho que se nós formos refletir, em alguns momentos nós questionamos a fidelidade de Deus. Talvez em alguns momentos nós também sejamos queixosos da vida com Deus, né? E muitas vezes a nossa própria recusa em irmos para o céu. Deus até então nos ensinou como devemos agir e ser, mas o próprio caminhar, o próprio estar na vida e as condições que ela nos coloca, nos leva a uma situação de rebelião, de queixa, das mais diversas. Pode ser porque, no caso, é a falta da água, é a terra que não chega nunca, é a falta da comida, é a impaciência, é a falta de fé nas promessas de Deus. Mas pode ser muito mais coisas do que isso. Pode ser porque minha vida é tão sofrida, porque eu não tenho emprego, porque a minha família, eu tenho problemas com ela, porque meus filhos nasceram doentes, né? Com microcefalia, com TEA, com paralisias cerebrais, porque eu tenho câncer, porque eu tenho uma Parkinson, porque eu tenho essas doenças, porque só eu. Ah, porque só eu tive um filho assim. Queixas, queixas, queixas. Ah, eu tenho que fazer tudo isso para chegar em Canaã? Eu tenho que fazer tudo isso para ir ao céu? Eu tenho que fazer tudo isso? Eu não quero, não vou fazer. Vou procurar talvez um outro caminho mais fácil, né? Uma outra religião que explique que essa minha situação deriva de vidas passadas. Ou outras religiões mais loucas que dizem, isso aí é o demônio na sua vida. A vida é um deserto. É sofrido viver. Mas o que Números vai nos ensinar é que podemos viver e ter uma experiência com Deus maravilhosa, apesar
dos problemas, apesar das dificuldades. E aí, um termo importante é interessante a dimensão da fidelidade de Deus e principalmente as promessas de sua aliança. Nesse contexto, sempre vai ter uma epifania, né? E a epifania de Deus é sempre essa nuvem, não é? Que cobre o tabernáculo, né? Quando o povo está caminhando lá no Sinai, né? E isso mostra o poder da ação do Espírito de Deus sobre o seu povo, principalmente aí na história de Levítico, né, sobre os anciãos de Israel, né, os 70 anciãos de Israel, como a gente vai ver no transcorrer do livro. E há essa relação interessantíssima entre a fidelidade de Deus e a nossa revolta. Então, Deus, ele é santo, ele é distinto, ele é alguém que nós podemos ter fé, né? Ou seja, podemos responder tendo uma fé nas suas promessas. Mas Levítico nos ensina que nós somos muitas vezes tentados a uma situação pecaminosa, a um dizer não para Deus. Verdadeiramente mostra que essa nossa desobediência nos leva a um afastarmos de Deus. Ao não depositar em Deus a nossa fé, nós voltamos nossas atenções para nós. E aí nós geramos uma ação do pecado. Então, Deus é fiel, né? Ou seja, Deus é um ser que você pode depositar nele sua fé. Ser fiel é isso. Ou seja, você pode dar crédito ao que Deus diz. Você pode verdadeiramente crer no que ele diz. Você pode ter fé no que ele diz. Quem não é fiel, e isso Números nos ensina, somos nós. Nós é que não somos passíveis de recebermos crédito. Então, Números vai mostrar essa relação da fidelidade de Deus com uma obediência a Deus, mostrar que Deus verdadeiramente é fiel às promessas que ele fez. Entretanto, coloca de um outro lado os aspectos trágicos, verdadeiramente trágicos, daqueles que não depositam sua fé em Deus, daqueles que entram em desobediência aos mandamentos de Deus. Levítico nos ensina pedagogicamente que caminhar no deserto faz parte da vida. Mas esse caminhar de forma desobediente aos mandamentos de Deus nos levará a uma tragédia. E é interessante porque muitas vezes nós vamos ser tentados, né, a desobedecer. E nesse momento vamos ser verdadeiramente contados, né? E aí a gente começa a entender a ideia de números, né? Aritmoi, para esse livro, que é Bamidbar, no deserto. Porque verdadeiramente agora se fará um censo, né? Teremos aí uma contagem
daqueles verdadeiramente que seguirão a Deus e daqueles que não seguirão a Deus. Por isso, a palavra números. Né? Então, quem são esses números? Né? Quem são verdadeiramente esses que seguirão a vontade de Deus escrita nesse livro? Números nos inicia a nós toda essa dimensão. No próximo encontro, nós vamos concluir didaticamente como o livro se destaca e vamos adentrar no último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Então, para finalizarmos esse nosso encontro de hoje, ousamos dizer uma Ave Maria, uma oração para Nossa Senhora, e que ela derrame sobre nós as suas graças e bênçãos, como uma mãe que nos ajuda também a ler e interpretar o que nós lemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sainte Amém. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,